O Festival Caminhos da Negritude está começando nesta sexta-feira, 24 de maio, aqui no Parque Sara Areal, porque a África é aqui, agora, em Nilópolis. Agradecemos a presença de vocês aqui no parque e também a todos que nos acompanham pela rede social. O Festival Caminhos da Negritude é uma produção da Vini Produtora Cultural. Realização Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Lei Paulo Gustavo. Temos o apoio da Prefeitura de Nilópolis, Secretaria de Cultura de Nilópolis e Parque Sara Areal. Temos o apoio de mídia do Jornal dos Municípios, Nilópolis Online, Fala Nilópolis e Jornal O Dia e TV Nilópolis. O Festival Caminhos da Negritude, que já está aqui no parque desde a segunda-feira, temos uma programação de 7 dias, de atrações incríveis, de pessoas maravilhosas, trazendo contribuições importantes para a nossa reflexão sobre a cultura afro-brasileira. Hoje também teremos uma programação incrível e estamos começando o nosso dia com uma palestra muito importante aqui no nosso festival. Nós vamos ter a palestra O Axé que há em mim, Matrizes Afro-Brasileiras, Religiosidade e Combate à Intolerância, com o professor doutor Babalaô Ivanir dos Santos. Palmas, por favor. Nasceu na favela do Esqueleto, atual UERJ, filho de uma doméstica e um operário. Aos 7 anos, foi retirado da mãe e se tornou interno da Fundação do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, onde permaneceu até os 18 anos. Quando jovem, aprendeu a tocar clarineta, percussão e violão. A convite de entidades como a Anistia Internacional, a ONU e Foundation France Liberté, viajou por inúmeros países palestrando e dialogando sobre a discriminação racial e o extermínio de crianças e jovens negros no Brasil. Em 2008, após um episódio de violência no Morro do Dendê, criou a Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa. No mesmo ano, se tornou interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. É graduado em Pedagogia, doutor e pós-graduando em História Comparada pela UFRJ, com pesquisas sobre intolerância religiosa. Professor, agradecemos muito a sua presença e agradecemos pela sua contribuição no Festival Caminhos da Negritude e a palavra é sua. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço a convocação, né? Eu costumo dizer que o nosso povo não me convida, né? Me convoca. Isso é muito importante. Estar aqui em Nilópolis, uma coisa que não está escrito aí, mas meu pai morou aqui em Nilópolis, né? Ele morou lá no final da Mirandela. Eu lembro que eu era pirralito, às vezes ele me pegava no centro da cidade e me carregava para lá. Então tem um pezinho aqui em Nilópolis. E eu acho legal que um grupo de jovens, né? Eu só vi aqui que só tem jovens, né? O mais velho aqui sou eu, né? Os organizadores são jovens, né? Então, quando um grupo de jovens, né, na Baixada Fluminense, organiza, primeiro lembrar da África, né? Lembrar da África e fazer um projeto, uma perspectiva das africanidades e entender o papel da população afro-brasileira ou afrodescendente nesse território é muito importante. Que a Baixada, além de ser hoje um dos maiores espaços de presença negra, aqui também sobreviveu e sobrevive
as práticas sociais, espirituais, culturais do nosso povo, que alguns chamam de candomblé, né? Seja de Queto, de Jeje, né? Seja de Angola, ou outras variáveis que aqui também tem uma história que eu encantaria, né? Por causa da população indígena. E tem que lembrar que a Baixada foi um lugar também de resistência, porque através do Rio Iguaçu, no século XVIII, final do XVII, mas XVIII, principalmente XIX, circulava, né, os escravizados fugidos para essa região. Pouca gente sabe disso, né? Houve vários quilombos nessa área, não só a fazenda escravocrata, mas houve vários quilombos que navegavam pelo Rio Iguaçu. Então, vocês são herdeiros dessa resistência. Vocês são herdeiros dessa luta. Então, tem que entender muito bem que a resistência não só houve em Palmares, não só houve no Rio de Janeiro, né? A Baixada teve uma presença importante. Um outro aspecto também de olhar para a Baixada é entender que quando começa, no início do século XX, final do XIX para o XX, o chamado Bota Abaixo do Pereira Passos, no Rio de Janeiro, vai fazer a urbanização daquela área da cidade chamada de Pequena África, né? A galera vem para cá, né? Muitos vieram para cá, inclusive muitas casas de candomblé, mesmo tradicionais, vão se instalar aqui, na Baixada Fluminense. O exemplo disso é o Céu Pofojá, que nasce na Pequena África e vai aqui para São João ali, né? Que é para aquela região. E tem muitos baianos que vão circular aqui nesse período, que vai saindo do centro da cidade. Então, a Baixada é um depositório muito importante das nossas identidades, das nossas tradições. Então, queria primeiro falar sobre isso. E eu vi que na camisa de vocês tem a bandeira da África do Sul. Essa é uma bandeira da África do Sul. Embora a cor é da unidade africana, que a bandeira da África do Sul, após aquela do apartheid, né, quando Mandela assume o poder, ele vai usar as cores da unidade africana, mas ainda mantendo o azul, né? Então é a bandeira da África do Sul. Mas a África é um continente que tem 54 países. É importante, quando a gente fala da África, entender isso. A África é um continente que tem 54, hoje, países que a colonização deixou lá. E tem mais de 3.000 etnias. Então já viu que a confusão é do caramba, né? Nós mesmos não sabemos de onde a gente veio, né? Tem uma turma que veio dos bantos, tem outra que veio, mas não sabe, entendeu? Esses laços foram cortados. Mas é bom porque isso, que vocês estão fazendo uma atividade na Semana da África. O Dia da África é amanhã, né? Então, também é uma marcação importante vocês fazerem uma atividade no Dia da África. E o que eu diria para vocês sobre axé e intolerância religiosa, né? Ser povo de axé. Primeiro, axé está muito ligado, todo mundo generalizou que axé é todo mundo, né? Mas axé está ligado à cultura iorubá, né? A cultura iorubá. Essa palavra que significa força vital, né? Ela é uma palavra iorubá, então está no contexto da cultura iorubá, que aqui no Brasil se vincula ao candomblé queto. Quer dizer que nas outras culturas não tem a força vital? Tem. Tem outro nome, mas tem, né? Então, o banto tem, o Angola, o Jeje tem, mas generalizou, né? Como se fosse uma coisa de todo mundo, mas é importante observar que está num contexto iorubá, embora nos outros contextos tem outros nomes, outro significado que vai falar dessa força vital, que é aquilo que está em você, né? É aquilo que é da natureza que está em você, porque você é partícula do Criador. O Criador cria primeiro a natureza, né? E o elemento central, né, está ligado à terra, o ar, a água e o fogo. Isso é comum de todas essas práticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a construção da intolerância religiosa no mundo, ela vai se dar justamente demonizando essas práticas.
né? Esse é um aspecto importante de ser observado. É você transformar aquilo que seria a magia no mal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Porque o que é diferente das nossas práticas, hoje, nos dias de hoje, do que está no Antigo Testamento? Nada. Quem conhece o Antigo Testamento sabe que o Antigo Testamento, naquele período, era o quê? Consulta ao oráculo. Você falava com Deus por sinais, isso é oráculo, né? E fazia as oferendas. Quem conhece o Antigo Testamento sabe que está lá em Davi, né? O Moisés, né? O africano Moisés. O pessoal acha que o Moisés é o Charlton Heston, né? É um branco, né? Com um montão de branco atrás dele quando vê o filme dos 10 Mandamentos. Mas o cara era um negão, né? Porque o cara era egípcio. Mas Ivani, ele era hebreu, mas egípcio. Porque se nós já somos afrodescendentes, né? Por causa do processo de 350 anos de escravidão no Brasil, né? Você imagina eles que ficaram 400 anos escravos do Egito. Entendeu? Né? E ele é o final da linha. Então, é um negão. Isso é importante entender, como é que Hollywood, né, o cinema, essa questão embranquece as pessoas, né? E cada vez mais fica as pessoas sentem vergonha das nossas práticas. Então, todo o Antigo Testamento, se você observar, era, cara, vou falar com Deus, né? O cara ia lá e abria o oráculo, né? Deus falava por sinais. Isso é importante. E volto a dizer isso, porque quando Moisés, e é engraçado que a narrativa bíblica diz que ele saiu do Egito e foi para o Sinai. Não é isso que está falando? Mas se você for ver o mapa do Egito, até hoje o Sinai está no Egito. O Sinai nunca saiu do Egito. Essa narrativa é uma narrativa importante, né? E aí, quando ele chega lá, né? Ele vai falar com Deus, né? O que Deus vai dizer para ele? Ele vai falar por quê? Através do oráculo. Vai dizer para ele, faça um sacrifício, vista uma roupa branca, que eu vou aparecer no terceiro dia. Terceiro ou 7 dias. Isso é importante entender, né? Isso é o princípio do Bori. Nós que conhecemos o Candomblé é o princípio do Bori, né? E no terceiro dia, Deus apareceu para ele. Como é que Deus apareceu para ele? Foi um cara que apareceu lá dizendo, eu sou Deus? Não. Primeiro manda uma bola de fogo, né? Depois um vendaval que manda ele subir o monte. O que eu quero dizer com isso? Que o Criador, até então, nunca apareceu perante a ninguém como ser humano, mas como força da natureza. E as nossas práticas são essas até hoje, né? O que é orixá? Né? É a terra, o ar, o fogo, né? Ou o vento. Não é isso? Ou um ancestre divinizado. No caso dos Yorubás, que é o caso de Xangô. Xangô foi um rei. Mas qualquer práticas antigas nossas tem a ver com isso. Correto? Então, nunca apareceu na figura de um ser humano. Nunca. E quando é que essa construção ela é feita? E ela ganha força no sentido de você, inclusive, ter uma série de preconceitos quanto às outras práticas. É no Novo Testamento. Quando seu filho se fez homem. Certo? Seu filho se fez homem. Essa questão do seu filho se faz homem, e aí entra o Jesus, né? Seu filho se fez homem. O que as pessoas não percebem, que é uma construção iluminista. O homem no centro. Né? Então não é mais o sagrado divino, é o homem. E aí quando entra o homem no centro, entra uma série de confusões, né? Série de encrenca. Porque o homem
vai passar a interpretar o que ele acha que é sagrado, não é assim? O que ele acha que é divino, o que ele acha, não é? E por trás disso vem uma série de construções culturais, sociais, econômicas e políticas. As pessoas esquecem disso. Isso é que é religião. Então a religião é uma construção dos homens, não é divina. Por trás disso nasce o racismo, a misoginia, a homofobia, né? Porque é a partir da hermenêutica, né? Porque o sacerdote faz a hermenêutica, não é assim? Quando ele faz a hermenêutica naquele púlpito, o fiel não pode duvidar do que ele está falando, né? Que ele está interpretando a palavra. E é engraçado que é isso, né? Ele está interpretando a palavra. Porque hermenêutica é interpretação. Hermenêutica vem de Hermes, que era o deus da palavra, que é um deus pagão egípcio. Essa é uma contradição. Você usa um deus pagão, que é o deus da palavra, como interpretação, como discurso de autoridade. Então, quando o homem faz a interpretação, faz segundo o seu meio e a sua compreensão. Mas fala em nome de Deus. Vocês estão vendo agora um montão de bobagem que tem surgido, né? De acusações, que eu não quero entrar aqui no mérito, né? De pastores ou pessoas ligadas a uma série de confusão que tem nada a ver com o divino. Tem a ver com a fraqueza humana. Porque seres humanos têm qualidade e também têm problema, né? Ou não é? Tem fraquezas. Isso não é ruim. Porque eu, como sou um sacerdote de Fá, eu sei que o Odu, ele tem o positivo e o negativo. Né? Quando você abre o jogo, você sabe que o caminho é positivo ou negativo. Faz parte da constituição do ser humano. Mas como eles se colocam num patamar, né, de infalíveis, querem ser mais divino do que o divino, então quando surge uma confusão dessa, tem um impacto muito grande. O que eu quero falar? Que a intolerância religiosa, ela cresce no mundo, ela vai se apresentar no mundo, principalmente a partir da reforma protestante. No século XVI, quando os protestantes, né, o Lutero faz o cisma da Igreja Católica, né, faz uma crítica à Igreja Católica, obviamente, né, seja a venda de indulgência, né, outras coisas que ele falou. E, no fundo, ali que tinha uma briga com a Igreja Católica. Só que as pessoas não falam que a reforma, além de ser uma reforma religiosa, ela também é política. Ela também é uma reforma econômica. E ela também é uma reforma cultural. Não é só uma coisa da religião. Não é à toa que é a partir da reforma que vai nascer o liberalismo. Né? O liberalismo, que é uma confusão até hoje que nós estamos vendo aí. E a reforma vai trazer uma coisa, que o Espírito Santo é fonte da razão. Fonte da razão. Né? Coincide muito com aquela ideia do Descartes, né? Penso, logo existo. Entende? Como essa coisa tem a ver, o penso, logo existe. Então o Espírito Santo vira a fonte da razão, da racionalidade. Então as práticas subjetivas, né, da experiência com a cultura, né, diretamente com o Criador, passa a ser desvalorizado. Passa a ser desvalorizado. E aí começa justamente uma guerra na Europa entre protestantes, né, os reformados, e os católicos. Mas não é só entre eles, né? Também existe entre os próprios protestantes. Porque a partir dos luteranos vai nascer os calvinistas, né? Vai nascer os metodistas, entendeu? Os batistas, né? E o pau quebra entre eles. Né? Briga mesmo de a turma matar o outro. No fundo de uma disputa religiosa. Aí aparece um cara chamado Locke, no século XVII, que vai fazer uma carta sobre tolerância. Então, o que leva um filósofo inglês, no século XVII, fazer uma carta sobre tolerância? Ele está falando justamente desses conflitos na Europa. E
E ele vai, então, defender, né, uma convivência pacífica entre os cristãos. Entre os cristãos. Porque ele não vai aceitar os judeus, nem tampouco os africanos, nem os asiáticos. Por que isso? Todo mundo fala do Locke, né? É o pai do tratado do contrato social. Quem estuda serviço social, direito, já estudou esse sujeito, né? E ele era calvinista, né? Ele era calvinista. E há um aspecto na biografia dele que ninguém fala, que ele era traficante de escravo. Ele vivia do tráfico negreiro. Ele tinha uma empresa, ele era sócio de uma empresa que fazia o tráfico negreiro. Então, para ele, os africanos não eram humanos. Esse é um aspecto importante no Locke. Claro. E ele, se vocês observarem, ele vai ser o ideal. As ideias dele vai inspirar a Revolução Americana. As ideias do Locke vão inspirar a Revolução Americana. E na carta dele ele vai falar sobre laicidade, separação Estado e Igreja. Na carta dele vai aparecer isso. E o Estado americano nasce como? Né? Justamente os puritanos, que se chamavam, expulsos da Inglaterra, um grupo religioso, né? Vai para a colônia, que era a colônia, os Estados Unidos era a colônia da Inglaterra, e vão fazer lá depois uma revolução e vai nascer um Estado independente, o Estado americano. Não é isso? E o Estado americano nasce com essa ideia de laicidade, mas numa lógica do que é? O Estado protegendo a religião. O Estado não é religioso, mas protege a religião. Até hoje, quem estuda direito sabe que essa é a lógica americana, mas inspirado no Locke. Então é bom entender isso. Né? Porque isso vai influenciar toda a questão ocidental. E vai aparecer no século XVIII, né, um outro cara interessante, final do XVIII ali para o XIX, chamado Hegel. O Hegel, um filósofo importante, que era, ninguém fala isso, né? Ele estudou para ser padre luterano. O que eu estou chamando a atenção é que tanto Locke como ele tinham um viés religioso. O que eu quero dizer é que o Estado moderno, esse Estado que nós conhecemos, que fala de laicidade, é um Estado com inspiração religiosa. Né? Então, Hegel vai escrever um livro que pouca gente conhece, sobre lições da história universal. E o que ele vai dizer nesse livro? Pouca gente fala. Que ele é o cara da dialética, né? Para quem é de esquerda, né? É o cara que é o professor do Marx e de Engels, né? É o cara da dialética, né? Então, fica todo mundo bem assim com ele. Mas ele vai dizer nesse livro que a Europa era superior. A Europa era superior, devido às constituições geográficas. E que a África não tinha história, não tinha família, não tinha história, não tinha cultura e não tinha Deus. Está escrito por ele. Principalmente a África subsaariana, que é a chamada África Negra. Eram primitivos, eram bárbaros. Está escrito isso. Então a Europa é superior. É importante, por que o Hegel é importante? Porque ele era apaixonado pela filosofia grega, principalmente por Aristóteles. E ele vai trazer a filosofia de Aristóteles como uma noção de discutir o que é universal. O que é universal? Ele vai trazer a ideia de universal. Isso tem um impacto na religião, porque ele vai falar justamente, vai pegar Deus, que era vertical, e vai horizontalizar. Todo mundo é irmão. Com essa ideia, todo mundo é irmão? Todo mundo é igual? Que é uma mentira do caramba, mas é uma mentira, entendeu? Mas ele vai trazer isso, né? Na igreja todo mundo se trata de irmão, né? O cara discrimina o irmão preto, mas é irmão, meu irmão em Cristo. Aí o cara é irmão em Cristo, né? Mas a gente sabe que na prática não é assim que a coisa funciona na sociedade. Se não funciona na sociedade, não vai funcionar também na religião. Mas ele vai trazer essa ideia. É ele que traz isso.
e tem impacto na teologia. Na teologia. Então é sempre bom falar nele por conta disso. Nesse mesmo período, crescem as ideias iluministas, a partir, inclusive, da Revolução Francesa. E aí aparece uma figura importante, entre outras, eu vou só falar de alguns dos filósofos, que são a base da civilização ocidental, né, moderna, do Estado moderno, da democracia, que é o Voltaire, que vai fazer um tratado sobre tolerância, vai escrever um tratado. Né, o Voltaire, que é muito lido no direito, na filosofia, né? Quando se fala de democracia, ele pega uma palavra dele e usa brilhantemente. Só que o meu compadre Voltaire, que eu não falei também do Locke, o Locke era maçom. Pouca gente sabe dele, mas o Locke era maçom. O Voltaire também era maçom. E o Voltaire, né, ele também era traficante de escravo. Ele vivia do tráfico negreiro. Esse cara que dizia que todo mundo era igual, a lei é para todo mundo, né, a democracia é para todo mundo, era traficante de escravo. Pouca gente fala disso. Então, obviamente, os pretos não eram, né, não eram iguais para ele. O que eu quero dizer é que esses grandes pensadores que serviram como base para a civilização ocidental e para a academia, né, como modelo de construção da razão, porque a partir da Revolução Francesa que a academia ganha o discurso de autoridade, né, de autoridade, né, como se fosse a verdade absoluta, ela passa desqualificando qualquer outros saberes, né, que existam. Essa é uma base importante para entender duas coisas: intolerância religiosa e racismo. São coisas similares, mas não são iguais. Não são iguais. As pessoas acham que é igual, mas não é igual. Depois eu vou dizer por quê. Né? Então, isso é uma questão importante de ser observada. E voltando para o Brasil, segundo dizem que é achado, mas é invadido no século XVI, justamente no período da Reforma, na Europa. Né? E o Código Criminal no Brasil, durante todo o período da colônia e boa parte do Império, o que era? Ordenações filipinas, que é um código da Igreja Católica. Era o Código Criminal, que punia as práticas não católicas com pena de morte. Né? Aí basta quem conhece os tribunais das Inquisições para saber como é que funcionava. As nossas práticas, inclusive. Tem histórias muito sérias de pessoas que foram julgadas, né, nesse período. Então, ele nasce inspirado, né, porque as pessoas esquecem que a Igreja Católica era o Estado, né, junto com a coroa. Né? Então, ela tinha uma grande força, um grande poder. A Igreja Católica. Claro que você vai ter aí também a esperteza da nossa turma, né? Se a igreja era o Estado, a nossa turma vai fazer a irmandade. Ou não é? As irmandades negras. Para poder cultuar o seu negócio escondido, né? Eu sou católico. Conhece que a turma que é católico? Sou católico, né? Eu até brinco que às vezes eu vou na igreja, o cara está lá, sou da Eucaristia, Ivani. E de noite ele está tocando atabaque lá na umbanda dele, né? Ele tá lá, come a hóstia de manhã e de noite ele está lá batendo atabaque. Chamada dupla pertença. Né? Todos nós sabemos como é que é isso na comunidade. Então, tem um diálogo de resistência muito forte a partir da lógica que eu chamo de discurso oculto. Você finge que manda, eu finge que obedeço. Né? Justamente de resistência nesse período. Forte. Né? Forte nesse período. Mas, vamos entender que com Dom João, né, em 1808, quando ele vem fugido, né, vem correndo lá do Napoleão, né, e da turma, né, ele vem para o Brasil, ele traz a corte. Né? O Rio de Janeiro vai ser capital da corte. Ele traz com eles, que as pessoas não entendem, funcionários. Nesses funcionários vieram alguns reformados, porque vem ingleses, né, vem alemães, obviamente eram luteranos, anglicanos. Entende? Só não entende isso.
né? Vem. E, obviamente, alguns maçons. Por isso que é nesse período ali do século XIX que começa toda uma pressão sobre a coroa, né? Tem uma pressão sobre a coroa para se fazer a Constituição, né? Dom Pedro fazia a Constituição, né? Então tem ali uma pressão. E aí vocês vão ver que, para entender bem, em 1824 nasce a primeira Constituição, a Constituição do Império Imperial. O Império tem uma Constituição, justamente pressionada pelos maçons, que já tinha uma certa influência, também com filhos de fazendeiros de escravos que estudaram na Europa e tiveram um contato com as ideias iluministas. Se formou em Direito, em Medicina, né, nesse período. E aí, na Constituição de 1824, já vai aparecer a reafirmação da Igreja Católica como religião oficial do Estado, mas vai aparecer também o quê? Que os cultos podiam ser em casa, não pode ter igreja. Isso por pressão dos reformados. Vai nascer o cemitério dos ingleses, porque o rito de enterro é diferente dos católicos, né? Então começa já uma flexibilização muito pequena, mas nós continuamos sendo criminalizados no Código Criminal do Império de 1830. O Império faz um Código Criminal de 1830. Então, o espírito que estava nas ordenações filipinas aparece no Código Criminal. Inclusive, vai aparecer pela primeira vez a questão da capoeiragem como crime. Como crime. Ok? Então, isso é importante ser observado. E aí, andando um pouco mais, para entender esse fenômeno, até os dias de hoje, nós vamos ver que a abolição, nós sabemos que nem 10% dos africanos, os seus descendentes aqui eram escravos, já tinham fugido, já tinham forria, né? Mas é feita a abolição. E é interessante observar que em 88 você faz a abolição, 89 é o golpe da República. A República foi um golpe, aliada, inclusive, com os senhores de escravos, que estavam irritados porque não foram indenizados, né? Então vão ser aliados. Os republicanos, que era aliado dos abolicionistas negros antes. Não é à toa que muitos ficam decepcionados com isso. O maior exemplo disso é o André Rebouças, né, que desse vai embora, né? E Dom Obá, que era monarquista, porque ele era descendente do trono de Oió, né, que vai formular várias críticas do que a República vai fazendo. Mas o que é importante entender a República? A República é 89, não é isso? O primeiro Código Criminal da República vai ser 90. E no Código Criminal da República, no seu artigo 56 e 157, e parte do 58, vai criminalizar as nossas práticas culturais, né, espirituais e principalmente de saúde, porque tem um debate sobre a saúde, né? E naquele momento, quem vai fazer a saúde é justamente os africanos, os herbalistas, né, e tal, e os médicos que não têm controle sobre isso, principalmente os médicos sanitaristas. Isso é parte um pouco porque a Negrada veio para a Baixada Fluminense, né? A partir dessa ideia de eugenia, porque o Gobineau teve aqui, que era um dos pais da eugenia, e vai dizer que esse país não seria um país moderno quando tivesse uma forte presença, os negros eram a maioria naquela época, né? Aí surge a ideia da imigração europeia nesse período. E essas práticas vão ser extremamente perseguidas. Então tem que observar que o Código Criminal é de 1990 e a Constituição Republicana é um ano depois. É uma coisa inusitada, ou seja, o Código Criminal nasceu antes da Constituição. Porque mesmo você tem que ter a Constituição para depois você fazer o ordenamento jurídico. Mas é o contrário. O Código Criminal nasce em 1990 e a Constituição Republicana em 91, que vai falar textualmente da laicidade do Estado. Só que nós já estamos criminalizados. Vocês terem um exemplo do que aconteceu, é o único grupo religioso perseguido pelo Estado. Tanto que esse material que está lá no Museu da República, todo mundo decanta, né? Que é uma meninazinha, que é aqui da Baixada, fez uma campanha muito grande para tirar do Museu da Polícia, que era o chamado Museu de Magia Negra, né? E está na República.
é uma prova concreta do crime do Estado da República contra a nossa comunidade. É uma prova. Você pode pegar aquilo ali, fazer um bom processo, ir para o Tribunal Internacional e pedir reparações, que é prova. Ah, não, mas é uma reescrita, Ivani. Eu sou historiador, né? Que reescrita é essa? Para quem, cara pálida? E prova que, de fato, você tem um Estado que perseguiu. Bom, dito isso, eu estou falando como é que o Estado não vai perseguir à toa, né? Vai perseguir com a questão da sociedade. E aí, justamente no início do século XX, há um fenômeno também importante de ser observado, né? Você tem aqui os reformados, você tem os batistas vieram para cá para poder ter escravo, né? Os caras perdem a guerra da secessão nos Estados Unidos e vêm para cá para ter escravo, porque a gente sabe disso. Os batistas eram escravocratas, os que vieram para cá, vieram do sul dos Estados Unidos, para Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Depois vão fazer uma igreja em Campos, né? E é interessante notar que no século XX há um fenômeno muito interessante. Eu estou falando que o candomblé nasce no século XIX, no meio do século XIX, a partir de uma experiência na Bahia, chamada da Barroquinha, né, que o estudioso sabe disso, mas o fato do candomblé ter nascido pelos iorubás não quer dizer que essas práticas não existiam aqui, desde o século XVII, porque o africano traz a sua cultura consigo, né? Então a prática espiritual já existia, né? Somente dos bandos, que são os primeiros a chegarem aqui no Brasil. Os iorubás chegam já no XIX, né? Uns chegaram um pouco antes, mas uma grande massa no XIX. E aí é interessante observar, no início do século XX, que vai nascer uma experiência muito interessante, que é o chamado dos pentecostais, que tinha a ver com a glossolalia, falar língua estranha, né? Essa prática já existia, difusa, inclusive no Brasil, por alguns batistas, né? Eu fiz parte de uma banca de doutorado que fala um pouco sobre isso. Mas por que eu chamo a atenção disso? Porque a experiência vai ser sistematizada e mais conhecida a partir de uma experiência nos Estados Unidos. Um pastor, na verdade ele era um estudante missionário negro, filho de escravizado, que o pai dele foi escravo, né? Vai fazer um seminário metodista. E naquele período nos Estados Unidos você tinha a segregação racial. Então ele era o único negro da sala e não podia ficar na sala com os brancos. Ele vai passar toda a sua formação do corredor. Ele não entra na sala. Chamado William Seymour. E aí o William Seymour, quando ele vai se formar, né, tem aquele negócio de você, né, ser ungido, não é isso que acontece lá? Fulano é ungido, não é isso? E ele vai ter então a experiência do avivamento. Ele vai receber o Espírito Santo e falar língua estranha. Esse é o ponto do nascimento dos pentecostais. Tinha outras práticas, mas se sistematizou a partir da Rua Azusa. Quem conhece, estuda, sabe da história da Rua Azusa, que é uma experiência extremamente africana, né? Que o cara vai receber o negócio que vai ser perseguido, porque ele vai romper com a razão, né? Se o Espírito Santo era a fonte de razão, esse cara vai incorporar, né? Então isso já vai ser discriminado pelos reformados, obviamente, né? E é interessante eu falar sobre isso, porque é uma experiência africana, de um afro-americano. Qual é a diferença que tem entre o cara receber o Espírito Santo e outro receber o caboclo? Ou outro receber o orixá? É transe. Ou não é? Mas só que o outro é o divino. É o Espírito Santo que fala língua estranha. Entende o conceito que eu estou dizendo sobre isso? Isso tem a ver justamente, eu não falei isso, ali no final do 19, vai nascer a ideia de ciência da religião e vai separar mística e magia, né? E aí nós viramos do mal, porque a magia virou do mal. Entende? Mística e magia. Não, virou do mal. Só que tem um detalhe, que eu gosto sempre de falar isso para os cristãos. Rapaz, Cristo vinha na rua, na estrada, com essa história? Está na Bíblia. E aí ele encontra o cego. Ele cospe no chão,
Faz uma laminha, coloca no olho do cego, diz, vai lá e fale com o seu sacerdote. O cara chega lá enxergando. Isso é o quê? Ah, é milagre, Ivani. Não tem milagre sem magia. Ou tem? Tem milagre sem magia? Não tem milagre sem magia. A racionalidade pode tentar de criar outro conceito, mas não tem milagre sem magia. Cristo era hebreu, não era cristão. Então essa é uma questão que tem que ser observada. Por que que uma prática é do mal e a outra é do bem? Por que que uma religião é boa e a outra é ruim? Okay? Então essa construção é que está justamente por trás da intolerância religiosa, inclusive no Brasil. E eu falo então dos pentecostais, né, sobre essa construção deles. Eles vão para Belém do Pará e aí forma a Assembleia de Deus, que é uma dissidência que tem da Igreja Batista lá, quase ninguém fala sobre isso, tinha uma briga lá. Né? E vira a Assembleia de Deus, vem para o sul e sudeste a partir dos nordestinos que vêm trabalhar na construção civil. E vão para as comunidades. Né? Para as comunidades. Neste período, dos anos 50, 60, eu costumo dizer que SUS de pobre era a casa de santo. Ou não é? Teodoro de Barriga era lá que fazia o chá. Não é assim? Vento virado, tinha um tal do vento virado? Era lá que a mãe de santo resolvia o negócio, ou não era? Até o dentista era lá, né? Que amarrava o barbante no dente e puxava o dente. Ou não era? Não é? Ou não era? Era as parteiras, as benzedeiras, não é isso? Então, a medicina oficial, ela começa também a perseguir esses grupos. O que está em jogo é justamente a questão dessas sabedorias. E acontece que, nesse período, esses grupos pentecostais moravam nas comunidades, né? Lembra? Usavam o coquinho, né? Ou aquela saia até o pé, não é assim? Que o pessoal, na época, dizia que era crente do rabo quente. Lembra disso? Que era um preconceito contra eles. O que eu quero dizer é que eles viviam em harmonia. Que mesmo as crianças, sabendo que não podia pegar doce de copo de Damião, pegava doce de copo de Damião. Ou não era? Não é assim? Essa prática, mesmo que se tinha dor de barriga, era atendido pelo pessoal. A comunidade ela não tinha essa discriminação, é isso que eu estou querendo dizer. Se convivia em harmonia. Né? Eu até conheci um pastor negro daqui da Baixada, de Nova Iguaçu, que ele fala sobre isso. Né? Que a mãe era umbandista, a avó era mãe de santo, entendeu? Ele é pastor hoje. Ele falou, como é que eu vou discriminar a minha família? Não dá para discriminar a minha família. Então, o que eu quero dizer é que vivia em harmonia. Na mesma escola, não tinha tapa. Ok? Então, isso é importante ser observado. Até que cresceu um grupo a partir de 1990, justamente os missionários americanos vieram aqui criar uma série de igrejas que não tinha a ver, e aí nasce o chamado neopentecostais. E é interessante observar que algumas lideranças neopentecostais eram umbandistas. Né? Tem um famoso aí, então, que era o Didi da macumbeiro da suburbana. Né? Então, era umbandista. E aí eles vão construir uma narrativa pública, não que os outros não pensassem assim, de fato, demonizar publicamente, nos meios de comunicação, as práticas da Umbanda e do Candomblé. Isso tem a ver com disputa de mercado. Não é? Disputa de mercado. Então, o que nós estamos vendo hoje no Brasil, para passar para hoje, é justamente isso. Né? Você tem uma disputa de narrativa, que é uma disputa, inclusive, política. Porque esses grupos, se você observar, eles conseguiram fazer lobby, né? Aqui, com certeza, em lobby tem a bancada na frente parlamentar evangélica. Com certeza tem. Né? Exemplo, atividade de comércio, se bobear, não pode. Né? A prefeitura não pode nem apoiar, mas a Marcha para Jesus Municipal tem dinheiro até dizer chega. Né? Isso é o que eu estudo, inclusive, no doutorado, na academia. Né? Então, isso virou uma questão política, porque esses grupos querem construir um Brasil para si, um Brasil para Cristo na sua compreensão. Essa disputa tem a ver com o Umbanda e o Candomblé? Não tem a ver com o Umbanda e o Candomblé. O Candomblé não é maioria religiosa, pelo contrário, é até uma maioria de identidade cultural. Né? Né? Você vai ali na Beija-Flor de Nilópolis, né? Está a nossa marca lá caprichada, né? Mas lá está o São Jorge, né?
Mas com certeza não é o São Jorge, né? É o Ogum que está lá, né? A turma faz a feijoada, eu nunca vi que o São Jorge come feijoada, quem come é o Ogum, né? Todo mundo sabe disso, entendeu? Mas essa dupla pertença, ela se estabelece como uma marca central, mas do ponto de vista espiritual, religioso, não. Então essa disputa, ela não tem a ver com o candomblé. Você apenas cria um inimigo comum para coesionar o seu campo. Não é à toa que a intolerância religiosa, ela dialoga muito forte com a misoginia, com a pauta das mulheres, vai dialogar com a homofobia, né? Não é à toa que bate na população LGBT, né? Tal da família tradicional, e até uma contradição na família tradicional, né? Porque família tradicional, se tu for no Antigo Testamento, era poligâmica. Não era monogâmica. A família tradicional, porque ele se baseou no Antigo Testamento, né? Então lá era poligamia. Não era monogamia. A monogamia vai surgir com uma fala de Paulo posterior. Quando vai falar da lealdade à companheira, não está escrito que oficialmente, religiosamente, a monogamia é. Não é. Isso tem a ver com a propriedade. Não tem a ver, não está escrito isso. Eu lembro que eu vou à Nigéria todo ano, né? Eu sou um sacerdote iniciado na Bahia, porque no Candomblé, iniciado na Nigéria para Ifá. E uma vez eu estou lá sentado, e passa um cara, um negão, né? Com 3 mulheres atrás dele, rapaz, cheio de filho. Aí eu olhei aquilo e digo, ih, o cara com a Bíblia debaixo do braço, né? Quando ele voltou, eu digo assim, ué, mas tu não é cristão, rapaz? Aí ele diz assim para mim, a Bíblia condena o adultério, eu não sou adúltero. Eu fiquei olhando para a cara dele, eu não sou adúltero. A Bíblia não condena a poligamia, condena o adultério. Aí eu cheguei aqui, encontrei um amigo meu que é pastor presbiteriano, teólogo, falei, ih, rapaz, aí ele falou, é verdade, a Bíblia não condena, condena o adultério. Entendeu? Tu entende? Como a construção é feita, da tal da família tradicional, né? Entendeu? Então eles não se explicam isso. Não estou contra cada um que queira ser seu modelo de família e tal, mas você não pode dizer que é a única verdadeira. Isso não existe. Isso é construção que é feita. Né? E a partir da questão moral, porque isso coesiona um grupo moral na sociedade. Bom, dito isso, vamos entrar na modernidade, né? Como é que a intolerância religiosa ela virou uma coisa séria hoje, que se expressa na relação de vizinho, né? Eu costumo dizer que às vezes você, domingo está em casa, né? Tu quer botar um Zeca Pagodinho, aí teu vizinho escutou, né? Aí ele coloca um gospel. Mas ele não coloca o gospel para ele ouvir, não, né? Ele coloca alto para você ouvir. Aí tu vai lá, aumenta um pouquinho, ele aumenta mais aí e estampa a confusão. Ou não é isso que acontece? Ok? E você tem a fase mais dura dela, que é o chamado do desconhecido, né? Que é aquele cara que a gente está de branco, está na rua, te olha assim, está amarrado. Esse cara precisa de ir no psicólogo, né? Que eu não estou amarrado, como é que o cara está falando que eu estou amarrado? Né? Mas o cara está doente da cabeça, né? Então você tem a história do estar amarrado, né? E tem os conflitos hoje no mundo do trabalho, né? Se tu tiver um chefe que é evangélico, né? Na hora do almoço, ele chama você para orar, né? Se tu não for orar, você está lascado, entendeu? Tu já não é promovido, né? Já tá, ou não está isso, né? Não está acontecendo isso? Principalmente no espaço público, do Estado que é laico. Porque a República Brasileira é laica, não é? Porque o cara se elege, é evangélico, e aí ele acha que tem que fazer a coisa dele, né? Atender a sua igreja, e não todo mundo. Então, esse é um dos aspectos importantes. Até o caso mais duro, que é o caso na escola. Exemplo, tem escola que não pode ter festa junina, né? Porque ter festa junina é idolatria. No caso os católicos são acusados de idolatras, não é isso? Então, se for botar a Lei 10.639, que é a lei que fala da história da África, da cultura africana, complicou. Porque você coloca na escola, tu vai falar de capoeira. Entra o atabaque, claro. Né? Entrou o atabaque, pronto. Aí o menino já diz que não vai porque é macumba. Né? Ou não é assim que tem acontecido? Não, estão ensinando macumba, o professor está ensinando macumba. Aí o pastor vai lá e cria uma confusão do caramba, pega o vereador que não foi eleito por ele, que é evangélico, dá uma encrenca do caramba. Não é isso? Então eu estou mostrando como é que isso está em todo o tecido social hoje no Brasil. Todo. Até que o mais recente foi a polêmica que vocês viram, né, de uma cantora negra
que vai fazer um show nos Estados Unidos e aparece no seu vídeo, né? Jesus tira tranca-rua das pessoas. Aí dá uma encrenca. E uma cantora negra. Ser evangélico, para mim, não é o problema. O direito de escolha todo mundo tem. O problema é que essa frase, ela é uma frase intolerante. E aí tem uma outra cantora branca que resolve investir na sua identidade religiosa. Aí dá uma confusão do caramba, que é o grande debate que se estabeleceu. E é interessante observar, porque tem uma turma nossa que fala do racismo religioso, né? Racismo religioso. E eu digo que pode até ter, mas não é o caso. É uma excelente palavra de ordem política. Mas como conceito, ele tem suas fragilidades. E uma delas é esse caso. Eu não posso dizer que a cantora negra é racista. Porque não tem racismo reverso. Se o negro não comete racismo, como é que eu vou dizer que ela é racista? Eu posso dizer que ela é preconceituosa e discriminou. Isso eu posso dizer, mas racismo? Não é? Então mostra a fragilidade. E a outra branca, eu não posso dizer que ela sofreu racismo. Branco não sofre racismo. O que eu posso dizer é que ela sofreu preconceito e discriminação. Entende? Por quê? Os neopentecostais, a maioria é pretinho. Ou não é? A maioria é pretinho. E do ponto de vista racial, sofre do mesmo problema que nós sofremos como negro. Eu moro na Mangueira, né? Eu digo para a galera assim, o fato de eu estar lá na comunidade, né? Qualquer uma pessoa a tal da bala perdida que só acha a gente, né? Ela não pergunta se toca tabaco ou lê a Bíblia. Ela não pergunta, ela pega, né? E há um número grande de meninos, inclusive, evangélicos, que são vítimas, né? Justamente dessa violência desenfreada. Então, o que eu queria dizer para vocês, que entender a intolerância religiosa é compreender que nós temos que lutar pelo respeito. Primeiro, que tolerância religiosa é crime. Isso não tem a ver com religião. Não tem a ver. É um crime. Sendo crime, tem que ser combatido. Tem que ir para a delegacia, registrar, arrumar um advogado, sempre difícil, mas tem que insistir nisso. E apostar no diálogo, né, de construir uma sociedade mais fraterna e igualitária, baseada no respeito. Por isso que eu acho que esse festival é bom, foi bom começar a conversa, né, por esse lado, né, é muito bom por isso. E convido a vocês amanhã a estar no Parque Madureira. Nós estamos fazendo só hoje no Bom Dia Rio, né? Nós estamos fazendo um festival cultural interreligioso no Parque Madureira, que vai ter, inclusive, o Kleber Lucas, pastor Kleber Lucas, que é meu aluno na universidade, vai cantar, o Padre Lázaro, mas a Rita Benedito também vai cantar, né? Tem que cantar os nossos negócios lá para animar a nossa turma, né? E o Bom Gosto, como tem outras coisas lá. E vai ser lançada uma campanha na TV Globo, que nós fizemos, com 10 religiosos diferentes, mostrando que o diálogo é o caminho que nós temos que perseguir. Então, nós temos que aceitar a intolerância religiosa como uma coisa comum, nem o racismo como uma coisa natural, porque não é. Isso é construção. Né? E se é, como dizia o Nelson Mandela, para homenagear vocês que botaram a bandeira da África do Sul, ele diz, numa das frases dele, que se é ensinado a odiar, também pode ser ensinado a amar. Ele fala justamente sobre isso. Né? E é isso que eu vou ficar aqui. Que aula! Muito bom. Que aula, professor Ivani. Muito obrigada. Eu estava aqui refletindo e pensando, você está nos dando uma aula histórica, né? Então, eu queria saber, né, da sua opinião, se essa intolerância, esse racismo e intolerância religiosa tem somente como raiz essa falta de informação mesmo histórica. Porque eu vejo muito no trabalho também com as crianças, com as pessoas, o quanto a gente não conhece muita coisa, né, sobre a história do povo negro aqui no Brasil, que vieram escravizados. Então, se atribui somente a falta de informação sobre a nossa história ou existe ainda mais, só para ser reforçado, existe mais uma raiz para que essa intolerância continue? Bom, primeiro,
Digamos que a ignorância é um fato, mas isso é construído. Vocês já viram na Globoplay um documentário chamado Resistência Negra? Ninguém viu, né? Que tristeza, hein? Vocês têm que ver, rapaz. Tá de graça. Informação aí. É importante ver o Resistência. Resistência Negra está de graça. Está aberto para não assinantes na Globoplay. É uma série com 5 episódios que conta a resistência negra no Brasil. Você vai ver que você não sabia daquela história. O diretor é negro, é negra, que é a Mayara Guiar, os roteiristas são negros, né? O diretor de arte é o carnavalesco da Partela, que é o André, e eu sou o autor da série. Né? Então é bom ver, porque, no fundo, você vai ver uma série que não é a história que você conhece em lugar nenhum. O quanto sempre houve luta de direitos civis no Brasil, muito antes dos Estados Unidos, mas, no entanto, a referência que nós temos é os Estados Unidos, é o Luther King, é o Malcolm X, né? Então, isso é importante, para poder combater a chamada ignorância. Mas o mais triste para mim não é isto, é que essa ideia ocidental do bem, isso é ensinado nos seminários. A intolerância religiosa ela é reproduzida nos seminários, porque os caras aprendem a combater a turma do mal. Isso é no seminário. O pastor não aprende isso da noite para o dia. Ele aprende na sua formação. Né? E é reproduzido nas escolas dominicais. Né? Escolas dominicais que reproduz isso, no catecismo. Preconceito ele não nasce. Você tem 3 instituições na sociedade, que todo mundo sabe disso quando estuda. Você tem o quê? A família. Então o cara aprende a ser preconceituoso na família. Porque se tu botar aqui uma criança pequena, bebê, preto e branco, um vai meter o dedo no olho do outro, não sei o que e tal, isso não aparece. Mas quando o pai diz, não quero você brigando com esse aí, não é assim que acontece? É, assim. Não é? Isso é a família. Depois você tem a igreja, que é outra instituição importante, que reproduz muitos dos preconceitos que existem. Ok? E depois a escola. São 3 pilares importantes de reprodução. E essa escola, essa igreja é ocidental. O mais triste é quando eu vejo uma pessoa negra reproduzindo isso. Porque ele esquece da sua ancestralidade. Esse é um dado importante. Né? É. Para você chegar até aqui, até optar por ser evangélico, muita gente morreu lá atrás, muita gente resistiu. Então, em nome dessa ancestralidade, você devia ter pelo menos respeito. Eu não acho que todo negro tem que ser candomblessista, eu não acho isso. Né? Eu acho que você tem o direito de escolha, mas respeitar, tem que ser o primeiro a respeitar. Tanto que essa história da cantora é por isso. E o que eu estou pedindo? Todo mundo achou, né? O Ivani vai entrar com a representação, e todo mundo ficou nervoso, né? Mas uma galera bem, mas todo mundo disse que ela errou. E o que eu estou pedindo? Só um pedido de perdão. Eu não estou pedindo dinheiro, nada. Porque ela, por ser popular, e está numa camada popular, se ela pede perdão, porque aquela mesma frase que diz que está na favela, é a frase que os traficantes expulsam o pessoal de Umbanda e Candomblé. É a frase que o pessoal não permite que se bata. Ou não é? Então, um pedido dela de perdão cria um clima favorável. E para uma pessoa que é cristã não pedir perdão é demais, né? Se tu é cristão, uma das coisas que o cara mandou foi perdoar. Ou não foi? Entende quais são as contradições que existem nessa história? Então, tem a ver com isso. Agora, isso é reproduzido, de uma certa forma. E aí, eu falei, inclusive, da lei 2079, que é obrigatória, uma lei federal. Ela não é aplicada porque eles capturaram como se fosse religião, não tem nada a ver com religião, é história e cultura. É o que vocês estão fazendo aqui. Não tem nada a ver com religião. Mas se bobear, tem gente que vai dizer assim, não vai lá não, que os caras lá estão fazendo macumba. Né? Na hora que botar as atividades culturais, vocês vão ser boicotados por isso, ou não é? Ou não é? Eu vou lá nada, vou na macumba fazer o quê? Não é? E está falando de cultura. Então, o que vocês estão fazendo tem que estar muito aliado com o que está acontecendo lá fora. Por isso que eu vim. As pessoas às vezes acham que não é difícil, né, trazê-lo, né? O cara é muito famoso, né? Tem esse negócio, né? Mas a minha questão é, sempre tem que estar com o pé no chão. Então, da mesma forma que eu falo para a ONU, o mundo todo me ouvindo, eu estou falando aqui para vocês, velho. Senão eu não sou verdadeiro naquela causa que eu defendo. Não é? Você só consegue ser verdadeiro, as pessoas poderem te entender quando você está ali na causa. Eu sou um cara que sou movido pela causa. Por exemplo, o Resistência Negra
Por que ele está aberto? Uma negociação que eu fiz, que ficar aberta. E eu doei todos os meus direitos autorais para a causa, para o CEAP, que é a instituição que a gente dirige. Né? E a Globo acabou de doar 200 mil para a entidade. Eu pedi o seguinte, compre um imóvel. Porque se a mãe dizer, cadê o dinheiro? Não, está ali, está ali. Porque a nossa turma também não é mole, não, né? Aí vai dizer assim, o Ivani mandou botar lá e comprou um carro. Não é assim que a turma fala? A turma nossa não é mole. A turma, como é que a nossa turma é? Entendeu? Acho que tu está cheio de dinheiro, entendeu? Então, compra lá. Porque é uma história coletiva. Vocês, quando veem, vão ver que é uma história coletiva. É uma história de muita gente, inclusive daqui da Baixada. Né? Então, a gente não pode entender isso. Então, tem a ignorância, por um lado, mas tem também a intencionalidade de reprodução. E aí eu acredito que os negros que estão na religião, eles têm que entender que ele faz um discurso que é contra ele. Essa cantora é o caso típico. Que esse discurso fundamentalista, que está naquela frase, é o discurso da família tradicional. E ela não tem uma família tradicional. E aí? Entende? Como você às vezes trabalha contra você? E é isso que a gente tem que estar um pouco atento. Então, além do conhecimento e reflexão que o professor Ivani está trazendo, também temos aí a dica do filme Resistência Negra, que merece nossa atenção, acredito. Então, vamos abrir para a plateia, para a nossa contribuição. E quem... Vai falar, por favor. O rap não chegou aqui. Agora, essa aqui é moderna. E aparece o nome do chinês aqui. O negócio é chinês. Oi. Não, professor, eu queria primeiramente agradecer pelo senhor estar aqui, né? E engraçado é que eu tive essa conversa ontem com meu tio. A gente trabalha aqui na produção. E aí eu saí daqui, né, e fui para casa e tive essa conversa ontem com meu tio, falando exatamente as mesmas coisas que o senhor falou aqui, falando as mesmas coisas sobre a família tradicional, o que eu acho, o que eu penso, o que a história fala, sabe? E é muito interessante. Para mim, eu acho que isso daqui foi uma aula que o senhor deu e realmente falou tudo o que eu estava pensando antes de vir para cá. Eu já tava com uma expectativa muito alta. E aí veio aqui, à tona toda a conversa que eu tive ontem com meu tio, explicando tudo. E com certeza, quando eu chegar em casa hoje, a gente vai ter de novo a conversa e eu vou explicar mais algumas coisas para ele. É só isso que eu quero. E eu estou aqui por isso, porque o que acontece? E para mim é muito gratificante quando eu venho nos lugares que as pessoas me chamam. Tem lugar que eu pago até minha gasolina, viu? Entendeu? Mas porque é o seguinte, não sou eu que penso assim lá. Quando eu chego num lugar, né, aqui na Baixada Fluminense, vejo um jovem que está nessa mesma vibe, isso é muito bom. Então a minha presença, ela às vezes serve para poder incentivar, né? Entende? Porque ninguém é figura pública, é só a vaidade que faz isso da pessoa, achando que ele é o maior do mundo, que ele é o melhor. Eu sou um cara que eu vim de muito de baixo, muito. Na toa que ela leu, eu fui aluno do SAM e da FUNABEM, o SAM anterior à FUNABEM. Né? Então, quando você vem de baixo, embora você hoje, eu costumo brincar com todo mundo, né? A sociedade discrimina o macumbeiro e o preto, né? E o negro. Mas o doutor não, né? Entendeu? O cara é pós-doutor, professor da UFRJ, entendeu? Mas isso não é para vaidade. Isso só serve para animar e dizer a vocês que é um caminho que vocês podem seguir. Eu encontro muita gente na rua que diz isso. O senhor fez uma palestra 10 anos atrás na minha escola, eu hoje sou pedagogo porque a palestra que o senhor fez. Entendeu? Então, é muito bom quando você vem nos espaços, não precisa ter um auditório cheio. Eu falo para o auditório cheio, e olha que eu falo para muita gente, falo pela televisão, entendeu? E tem que falar em espaço como esse. Porque eu sei que esse espaço vazio tem a ver com um boicote que é feito por causa do tema. Não pensa que eu sou ingênuo, que eu não sei o que é isso. Né? Eu conheço muito bem do esforço que vocês fazem e vocês não têm que ficar frustrados por isso não, porque vai dar certo ali, tá ali, ó. Hoje tem internet, né? A gente fala para a internet, aí o cara até o contrário quer ver, né?
Tu vai ver, vamos ver o que o Ivani falou. Eu participei de um podcast que fizeram umas pílulas que eu nem sabia, né? Deu quase 3 milhões de pessoas o negócio. Aí, eu na rua, o cara falou comigo, puxa, eu gostei da história do senhor, o senhor tem uma história maravilhosa. E eu, igual um pateta, né? É mesmo, tu viu o negócio, não. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu vi que o pessoal meu botou na internet, entendeu? As pílulas, né? E fez, moço, ciência. Aí tem uma coisa que eu quer dizer assim, o acadêmico não erra, ele se equivoca, né? Eu vi de falar um monte da transfiguração, eu falo da configuração, aí o cara, também não entende a Bíblia, mas vai lá ver. Entendeu? Aí o São Tomás de Aquino, que na verdade era o outro, né? Que eu queria falar, que era o argelino, mas todo mundo entende que é o argelino, né? Eles falam, não, o Tomás Aquino é italiano, não sei o que, mas foram ver. Daí deu 3 milhões de pessoas. Entendeu? Então, o que eu acho interessante é isso. E quando eu venho para essas atividades, né? Semana passada eu fui a Pinheiral, né? Pagando a minha gasolina, né? Porque aonde tem uma galera nossa negra e aonde tem uma galera nossa de santo, que eu sei que é muito difícil, né? O meu papel como figura pública é estar lá. Porque isso reforça aquilo que você disse, né? Não, professor, o senhor e tal, não é nem para dar aula, é para fazer troca, né? Mas a presença, ela tem isso de bom. E assim eu espero vocês na caminhada pela liberdade religiosa em setembro. É simples. Porque nós fazemos uma caminhada pela liberdade religiosa com todas as religiões, e o não religioso também, o ateu também vai, né? Entendeu? Porque a gente tem que lutar pela democracia, pelo Estado laico, pela liberdade. Eu só espero de vocês isso, né? Porque quanto mais a consciência das pessoas aumenta, mais a gente vai empurrando esse pensamento homofóbico, misógino, racista, intolerante para fora. Tem que se mobilizar. Entendeu? Então, eu fico muito feliz de ver um jovem, né, que faz o debate e se sente reforçado por isso. Isso já sai daqui gratificante. Claro, além do meu suco, né? Que eu tomo meu suco, tinha as frutinhas, né? Eu sou o cara da fruta, sou um senhor de idade, sabe como é que é? Entendeu? E vocês, né? Pessoas que eu não conhecia, e pessoas que me viram na televisão, né? Tem um ali que falou todo emocionado, né? Pô, quando eu soube que o senhor ouvia, eu ia lá assistir, eu acompanho o senhor, entendeu? É isto. Né? Não é a vaidade de eu ser o melhor, talvez o cara mais brilhante, não se trata disso. Se trata de nós estarmos juntos. Né? E o meu papel é incentivar vocês. Muito obrigada, professor. Mais alguém? Ali, mais uma querendo contribuir com a gente. O Festival Caminhos da Negritude. Professor, é o meu pensamento, tá? O senhor não acha que essa nova geração de pai de santo que tem aí, esses vídeos que eles postam, o senhor não acha também que prejudica um pouco a nossa religião? Que cada dia que passa a gente vê coisa do arco da velha, não os antigos, os novos. O senhor não acha também que isso também prejudica muito as outras religiões, está sempre carcando na nossa religião? Bom, essa é uma pergunta séria que você faz. Eu sou feito num candomblé tradicional, né? Sou feito na Bahia, em Maragogipe, no Ilê Alabaxé, de onde a regra era uma regra muito rígida. Eu lembro que eu fui santo na Bahia, né, em 81, e vim para o Rio de Quelê. Você imagina? E que o sacerdote disse assim para mim, ó, vê lá se tu vai botar o meu nome na praça, viu? Eu estou aqui, mas vou saber. Na época era assim. E tu imagina eu de longar, cabecinha baixa, não sei o quê, e fazia a faculdade na faculdade católica. Durante muito tempo, eu nunca me dirigi a uma pessoa mais velha de cabeça em pé. Que era assim que a regra dizia. Ok? Também sei que o fato de você dar a obrigação de 7 anos não quer dizer que você já é sacerdote. Você é ibome. Você receber o DK demora um pouco. Você tem que aprender a regra. Né? O que eu quero te dizer é, tem toda uma dinâmica interna que te leva a você ser aceito como uma pessoa que tem responsabilidade para cuidar de outras pessoas. O que eu tenho observado
é que a internet, ela, mesmo que ela te dá informação, ela te dá mal informação, te dá coisa muito ruim. Porque, exemplo, eu sei o que pode ser dito e o que pode não ser dito. Você aprendeu. Na Nigéria, eu aprendi mais ainda. Claro que eu aprendi que tem coisa aqui que eu acho que é segredo, não tem nada a ver com segredo. O AU é outra coisa. Tem coisa que tem a ver muito mais com uma questão social. Mas foi preservado internamente no Candomblé. Te dou um exemplo. Eu tenho visto muita gente, quando tomar bênção, benção meus mais velhos e benção meus mais novos. Isso é uma distorção. Eu jamais vou tomar bênção mais novo. Porque bênção mais velho, mesmo na Nigéria, por que você toma bênção mais velho? Porque ele está perto dos ancestros. A lógica do mais velho tem a ver com isso. Correto? Eu não tomar o mais novo não quer dizer que é desrespeito. Mas isso criou uma licenciosidade que eu tenho visto. De exemplo, uma pessoa mais nova, uma vez conversando comigo, ela ficou assim, agô, e começou a falar. Agô começou a falar. Aí eu disse para ela, você não precisa me pedir agô, você está falando? Porque agô compreende que alguém vai te dar autorização. Entende a distorção? Agô, ou você diz agoiar ou não. Se não te der o agoiar, você não vai falar. Pela regra. Pela doutrina. Então criou uma distorção muito grande. Porque não quer dizer que você está submetido a ser inferior, não é essa a discussão. Então eu tenho visto coisas, eu costumo não discutir prática. Você viu que eu falei aqui um montão de coisas de intolerância religiosa, né? Não falei nenhum itandifá, ainda não falei nada disso. Correto? Porque eu tenho uma mania de não misturar certas coisas, né? E não criar uma situação para ter cliente. Né? Porque tem gente que quer ter cliente. Né? E às vezes quer dizer que tem uma sabedoria e foi contra a sabedoria que ele aprendeu. Porque você não fala certas coisas para quem não é iniciado. Você não precisa se mostrar. Tem coisas da internet que eu acho ótimo que as pessoas fazem, e tem coisas que tem nada a ver. Ok? Depois tem uma mistura. Porque uma coisa é a prática umbandista, né? Que eu respeito, eu trato com o maior carinho. Eu fui iniciado primeiro no Molocô, antes de ser iniciado no Queto, que é a umbanda mais tradicional, o Molocô, né? Que é a umbanda negra. Né? Porque as pessoas acham que a umbanda tem a ver com Zélio de Moraes. Zélio de Moraes é uma umbanda kardecista, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito, mas é uma umbanda kardecista. E tem gente que quer trazer a sua prática anterior como se fosse mais velho numa outra prática. Nós somos de práticas iniciáticas. E prática iniciática, você tem que guardar um segredo, enquanto você não pode falar. Então, eu concordo com você num certo aspecto, é que tem gente que quer dar o padê, né? Quer dar a fórmula, né? Quer fazer o não sei o quê, entendeu? Eu não sou dessa escola. Não sou dessa escola. E te dou um exemplo prático agora. A coisa de um mês atrás, um sacerdote, eu esqueci de onde ele era, né? Acho que era da Baixada. Não, acho que ele é de Magé. Foi acusado de pedofilia. Não sei se vocês viram isso. Aí a imprensa me liga. Né? Eu disse, investiga porque isso não tem a ver com a prática. Se é pedofilia, é crime. Crime, ele responde pelo crime. Porque isso nos protege. Entende? Então a ajuda tem que ter esse papel duro, né? Para proteger a nossa prática. Ok? E tem gente que não tem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. O que eu mais falo é sobre intolerância religiosa. Práticas eu não vou julgar a sua prática porque não é a minha. Mas se ela também der uma coisa errada, não venha me procurar. Eu lembro que uma cliente me procurou, muito engraçado, até amiga da minha filha, eu tenho uma filha que é médica veterinária, né? E aí, porque ela foi fazer um ebó com a mãe de santo, lá em uma amarração, com a mãe de santo lá na Ilha do Governador, e a amarração deu errado porque ela acabou se separando do marido. Aí queria que eu fosse lá para devolver os 20 mil. Minha filha, você deu, vou fazer o que lá? Vou lá brigar? Você é que deu. Entendeu? Você é que deu, vou fazer o quê? Eu acho que ela foi, né? Mas você deu o dinheiro. Ela botou a faca no seu peito? Não. Porque as pessoas ficam procurando também novidade, né? As pessoas procuram novidade.
Entende? E às vezes você vai ter boas práticas nossas e também é má prática. Né? Também tem, a gente não pode só falar do outro, né? A gente está aqui falando do outro, mas também no nosso meio. Então tem que ter muito cuidado, né? E muita tranquilidade de saber lidar com esse universo. Ok? Eu não sou muito nessa área, não gosto muito. Tem gente até que às vezes quando não se dá comigo, acha assim, ele é prepotente, ele não fala. Já ouvi isso, né? As pessoas falam isso. Porque não chegou perto de mim e falou. Que o babalaô, ele é obrigado a ser humilde. É obrigação dele. Não é fácil não, né? Uma sociedade como a nossa, não é muito fácil. Então, se você chegar para mim e falar comigo, eu vou te ouvir. As pessoas façam, às vezes, na rua, me tomam a benção, eu dou a benção. Embora a benção não tem nada a ver com a gente, benção é cristã. Entende? Uma das contradições? Cristã. Mas como é uma prática, virou costume no candomblé, eu respondo. Entende? Eu respondo, sem problema nenhum. E todos que param, às vezes as pessoas querem tirar foto comigo, eu paro, tiro foto, porque faz parte. Né? Então eu acho que entender o que você está falando tem a ver com isso. Né? Às vezes tem gente nossa que ajuda a aumentar o estereótipo do preconceito que se tem contra nós. Isso é verdade. Mas a mim não é a minha praia, essa praia, não estou aqui para julgar ninguém, não julgo, né? Mas as pessoas precisam pensar um pouco mais, né? Um pouco o que faz, né? O que é importante para nos preservar. Então, antes do professor trazer a sua palavra final do nosso festival, vamos abrir para mais... o Heron levantou a mão, então temos mais... O Heron e o Cezinha vão contribuir. Fábio também. Obrigado. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pelas palavras, pelo ensinamento. Acho que não só eu, mas todos nós aqui estamos aprendendo muita coisa. Quem diria que a gente ia aprender tanta coisa numa sexta-feira de manhã, não é? A gente gostaria que tivesse mais pessoas aqui para aprender, porque é tão importante, não só a gente aprender, quanto outras pessoas que estão lá fora também, né? Então é o esforço da gente chegar nessas pessoas também com mais força para fazer com que esse espaço aqui fique cada vez mais cheio, né? E a gente tem uma pergunta aqui que chegou para a gente, que é a seguinte: é muito comum ouvirmos o termo intolerância religiosa, mas o ódio e a discriminação a determinadas religiões ocorrem por virem das raízes africanas. Por que não ouvimos falar mais sobre racismo religioso? Bom, primeiro que, digamos que muita gente que passou a pegar o termo racismo religioso tem que observar duas coisas seguintes. O candomblé, vou pegar pelo candomblé, não é mais uma religião só de negros e negras como era até a década de 70. Não é verdade? Não é. Quando você usa isso, porque racismo tem a ver com a pele, com a raça. Eu estou falando de um grupo que a maioria é negra, mas não tem a ver, e aí não tem só a ver com a questão cultural. Fanon não fala sobre isso, Fanon fala de racismo e cultura. O fato de uma pessoa branca ser do candomblé não quer dizer que ela vire negra, ou virou negra. Ok? Ela tem privilégios da sociedade, de uma certa forma. Então, é o caso que eu acabei de dizer, de uma evangélica negra e de uma candomblessista branca. Então, eu não vou usar o racismo religioso por conta disso. Porque o fato de uma pessoa ser do candomblé e ser branca, ela não sofre racismo. Ela sofre preconceito e discriminação. Porque se ela tira o fio de conta, ela continua branca na sociedade. E isso tem empoderado muita gente branca, inclusive na academia, a partir dessa identidade religiosa. Ok? Então, esse é um dos motivos que o ódio, claro, que ele vem por conta disso. Mas você está dizendo que os negros neopentecostais também não sofrem racismo? É isso que eu estou ouvindo? Pelo contrário, sofrem muito racismo. Não é? Porque a sociedade, como o racismo tem a ver com a relação de poder, e quem faz a esfera de relação de poder são pessoas brancas, uma visão ocidental, né? Não quer dizer que o fato de uma pessoa branca ser candomblessista, ela vai sofrer racismo. Isso eu não concordo, porque senão eu estou dizendo que os negros cometem racismo. Esse é o risco. E eu não vou botar preto na cadeia dizendo que ele é racista. Eu posso dizer que ele é preconceituoso, que ele é intolerante, tudo isso eu posso dizer. E o artigo 20 diz isso. E mais, as pessoas não estão entendendo o que diz o artigo 20. E como ele nasceu. O artigo 20 da Lei CAO, ele não estava na Lei CAO. A lei antirracista é a Lei CAO.
certo? O artigo 20 nasce... Por que nasceu o artigo 20? É quando aquele cara da Igreja Universal, aquele bispo, chutou a santa. Aí, e com mais uma articulação dos judeus, botou o artigo 20. E lá diz, preconceito e discriminação por raça, cor, né, religião, etnia e precedência nacional e gênero. É isso que está dizendo. O artigo fala sobre isso. Então, nem todo caso tem a ver com racismo. Poderá ter, poderá. Mas depende do atacante. Então, quando você universaliza, você cria problema. Eu, na academia, não gosto de universalizar. Eu não universalizo. Eu sou de uma linha acadêmica que, mais do que chegar a uma coisa lacradora, é quando eu chego numa resposta que me remete a novas perguntas. Então, quem está fazendo essa pergunta, eu faço a pergunta para ele. Né? Você acha que um branco candomblecista não pode ter não tem atitude racista? O fato de ser do candomblé torna ele uma pessoa antirracista? Não é isso que eu tenho visto nas práticas internas. Tenho visto muita gente branca que tem atitude racista, mesmo sendo candomblecista. Eu tenho visto isso. Tenho ouvido, inclusive, essas queixas. E o fato de uma pessoa ser neopentecostal negra, o fato dela ser neopentecostal cristã, torna ela racista? Ou ela não sofre racismo? Mesmo sendo cristã? Esse é um debate. Ok? Então, mesmo que eu sei que o ódio tem a ver... Porque não é só o africano, não. Tem também com os asiáticos. Os budistas sofrem esse preconceito. A turma do Hare Krishna sofre. Entendeu? Então, a coisa é muito maior do que a gente possa pensar. Então, nós temos que ter uma capacidade de análise sobre isso. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. E Fanon diz que não tem racismo reverso, Grada Quilomba diz que não tem racismo. Estou dando alguns teóricos para a pessoa ler. Né? Que não tem racismo reverso. Esse negócio de dizer assim, Fanon, né? Falou, ele não disse nada disso. Né? Então, não leu o Fanon direito. Uma coisa é o que você quer fazer, você pode dizer. Mas dizer que ele falou, ele não falou de racismo religioso. Ele fala e nem falou de racismo cultural. O que ele fala é racismo e cultura. E aí ele vai dizer, né, das três questões importantes do racismo, que é, primeiro, que tem o racismo de marca, que é o que faz eu e o neopentecostal preto sermos discriminados na sociedade. Depois ele vai falar, aí tem a questão cultural, que é quando desqualifica a cultura, a nossa cultura, que é isso que ele está dizendo. Né? E aí ele vai dizer uma coisa mais perversa ainda, que é muito importante, quando faz a própria vítima acreditar que isso é verdade. São das marcas do racismo. Então, quando tem um preto neopentecostal que faz um discurso, né, intolerante contra a sua cultura, o Fanon está dizendo sobre isso. É uma das marcas do racismo, mudar a cabeça daquela pessoa e fazer ela pensar daquela forma. Não está dizendo que ele é racista. É a estrutura que faz ele pensar dessa forma. A estrutura religiosa, a estrutura política, a estrutura social. Então é diferente. Então essa resposta, pois é, mas branco não se torna preto. Mesmo sendo do candomblé, ele não é preto. Que eu saiba, né? E muitos dos intelectuais são intelectuais brancos. Entendeu? Que aí vem com racismo religioso para arrumar um lugar de conforto, né? Entendeu? Aí eu vou incomodar. Entende? Ok. Acabou já? O Fábio quer falar para a gente encerrar a parte da participação da plateia. Para canto o negócio direito. Pega o negócio aí. Voltou. Professor, primeiramente eu gostaria de agradecer pela presença aqui no nosso festival, engrandecendo ainda mais o nosso festival. A minha pergunta, eu estava ali pensando nela e eu me veio a reflexão de que quando a gente vai falando sobre intolerância religiosa e diversos preconceitos, a gente tende a imaginar que normalmente as pessoas os jovens, né, normalmente estão com a mente mais aberta para poder debater mais essas questões e tudo mais. Só que o que eu venho acompanhando hoje, principalmente nas redes sociais e por algumas pessoas que têm uma certa influência
sobre outras pessoas que as assistem, é que tem muitos jovens hoje em dia que estão propagando a intolerância religiosa com força. E aí eu queria saber do senhor, com essa andança que o senhor tem aí pelo Brasil, falando para diversas pessoas, se já é possível você ver essa influência acontecendo com a geração que vem surgindo agora, ou se não, se isso está sendo combatido de uma forma veemente e que não apresenta um certo perigo porque a gente tem mais jovens progressistas do que reacionários, ou se de fato eles estão chegando a incomodar uma luta que existe há muito tempo. Bom, primeiro, não temos que ter ilusão. O Brasil é um país conservador. Conservador. O que aconteceu anteriormente? O Lula só ganhou a eleição porque um setor da elite estava incomodado. Ok? Então ganhou a eleição porque as pessoas não aguentavam aquela encrenca que foi ali. Que apostaram naquilo e está vendo que aquilo ali era um perigo. Né? E não está morto. Ok? Então a primeira coisa o Brasil é um país conservador. Do ponto de vista religioso e do ponto de vista social e cultural e econômico. Não vamos ter ilusão que a turma da internet é maravilhosa, né? Mas não coloca 1 milhão de pessoas na rua. O cara tem não sei quantos influências lá, não tem o cara? Seguidor lá. Eu tenho pouquito. Eu tenho 60 mil e pouco agora no meu Instagram, né? É orgânico. Eu não pago lá para poder botar nada, né? Então, eu não vou. Então, primeiro, nem sempre ter expressão na mídia das redes quer dizer que você tem influência. E os caras têm muito mais do que isso. Porque os caras têm robô. E dinheiro. Nós não temos dinheiro do lado de cá. Não temos dinheiro. Agora, é inegável que mesmo num setor liberal há um incômodo com relação à intolerância. Quem constrói a questão? A tolerância, quem constrói, são os reformados. Entende? Então, é um contrassenso você pegar um batista, que seja intolerante, porque é contrário ao que eles construíram. Agora, é inegável para mim que a juventude ela sempre tem um campo novo, né? Tem muita vigor. Mas eu sou da época que toda reunião nossa tinha que ter análise de conjuntura. Será que esse jovem tem uma análise de conjuntura que está acontecendo com o Brasil? Eu sou da época que qualquer reunião tinha análise de conjuntura. Qualquer reunião que você fazia. Não é? Análise de conjuntura. Para você entender que conjuntura você está, para você intervir na conjuntura. Senão você reproduz. Senão o seu discurso progressista ele é isolado. Ele pega um nicho. Não é? Olha o Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro. Olha a confusão que a gente está tendo na disputa das prefeituras. Ok? Aqui é a prefeitura Nilópolis. Você tem muito mais uma coisa que parece que é progressista por causa da presença da escola de samba. Mas muita gente ali é de partido conservador. Quem leva o Crivella para conversar com o Anísio foi um político daqui. E olha o que virou quanto às escolas de samba. Hoje aí se arrepende. Entendeu? Ó, os bastidores. O fato de você estar envolvido com a escola não quer dizer que você é uma pessoa progressista. Estou falando aqui, ó, no território que nós estamos. Entende? Não quer dizer. Eu sei porque o pessoal da Mangueira que me contou a história. Quando eu falei, rapaz, mas vocês embarcaram naquilo, embarcamos, sabe como é que é, né? Entende? Olha como é que é a coisa séria. Ok? Então, os jovens têm que entender que ainda tem muito ainda que capinar. O fato de você fazer um discurso
forte de esquerda progressista, ele não é hegemônico. Observa quantos vereadores de esquerda vocês conseguem eleger aqui em Nilópolis. E às vezes o PT elege um vereador que quem botou foi o prefeito. Eu estou vendo isso em vários lugares. Não, vamos ter que... vai ter o fulano botou lá. Em vários lugares... Olha, eu fui petista durante 30 anos. Né? Eu fui do Partidão antes do PT. Né? Então, o que eu estou te falando é... As conjunturas eleitorais, elas nem sempre elas significam uma lógica política que nós gostaríamos. Mas, mesmo assim, eu acho que a juventude tem que seguir diante. Né? Porque ela consegue impulsionar certos temas importantes. Tolerância religiosa, ela está ganhando um peso grande, o combate à intolerância, por uma razão simples. Simples. Uma disputa mercadológica no mundo da comunicação. E aí, como eu sou da velha escola, da tática e da estratégia, eu escolhi um aliado. Meu aliado é Globo, não é TV Record. Entende? De um lado você tem a Record. E do outro lado você tem a TV Globo. Observe que a TV Globo ela tem mudado. Ela tem mudado não é à toa. Tem mudado porque eles têm pesquisa. Então o tema racial cresceu, não é isso? Tem mais pretinho lá no negócio, não é? Porque a galera antes que apoiava, hoje diz que a Globo é lixo. Entenda o cenário. Ela é conservadora do ponto de vista econômico, porque ela é mercado, não tem ilusão. Mas nesse tema, ela tem sido uma parceira considerável. Entendeu? A Record nem do logo. Na Globo eu faço assim, eu viro notícia. Todos vocês me conhecem muito mais por isso, né? Pô, tá no RJ, o cara falou do mundo, né? Não é isso? Então, do ponto de vista de uma lógica política, claro que a juventude, para mim, é um ponto importante, mas nem sempre é. Porque mesmo a juventude da Baixada, ela empodera os brancos da Zona Sul progressista. Ou não é isso que acontece? Os partidos de esquerda, quem é os seus dirigentes? Né? Eu vivi uma experiência 2 vezes de ser pré-candidato ao Senado. Entendeu? Todo mundo me dizendo, não, mas o senhor podia ser federal, que o senhor se elege. Não, eu quero ser candidato ao Senado. Porque eu sou o senhor de idade, vou fazer 70 anos esse ano, né? Não estou catando emprego. Eu não estou catando emprego. Entendeu? E o senador tem tempo de televisão, pelo menos para te falar lá os negócios. Não é isso? E eu sou um federal aposentado. Eu sou movido pela lógica política da causa. Entende? Mesmo assim, se você vê a calúnia e a difamação que nós sofremos, é de certos campos da própria esquerda. Tem gente que fala de mim sem me conhecer. Vocês ainda estão me conhecendo hoje pessoalmente, né? Entendeu? Não, você quer curiosidade, né? Vamos ver se ele aceita para a gente poder ver como é que é o negócio, né? Vocês hoje estão vendo. Entendeu? Mas não é uma coisa comum da lógica política. Porque a lógica política é você manter afastado, né? A gente se mantém afastado, não é assim? E é por isso. Não é porque eu quero prepotentemente ser, porque eu acho que eu contribuo muito mais num debate mais aberto, né? E eu até brinco com as pessoas assim, mas Vani, você, meu filho, olha só, candidato ao Senado, eu não sou obrigado a ganhar. Entendeu? Eu não sou obrigado a ganhar. Mas vai lá que eu ganhei o negócio. Entende? Porque os caras têm muito dinheiro. Agora, o que isso traz uma pauta e uma causa para nós no meio é muito grande. Eu estar aqui tem a ver com isso. Eu estar aqui com vocês, né? Primeiro foi legal, eu já viu o que eu falei logo nisso? Só tem jovem, né? Esse negócio tem muito jovem. Isso tem algum prenúncio para mim. Entendeu? Com certeza são jovens universitários. Entende? Porque o cara para ser cineasta, não sei o que e tal, não é eu tenho que ter um mínimo de articulação, não é que eu não tenha, né? Para poder mexer com essas questões que estão mexendo. Mas não é fácil numa cidade como essa. Porque quanto menor é uma cidade, mais conservadora ela é, mais concentração de poder ela tem. Mais poder a prefeitura tem, meu compadre. Não é que para eleger um vereador é difícil. Um vereador, parece que é fácil, né? Entendeu? É muito mais difícil. O fator de grana funciona muito mais forte. Tudo isso eu sei. Mas quando eu venho
eu também acho que é um respiro importante, tanto para mim, que estou fora, né, estou numa grande cidade, né, e vocês estão numa cidade pequena. Entendeu? Quanto mais concentrado, quanto maior é a pobreza, mais controle tem de movimentar as relações de poder. Vai ver quantos vereadores tem e quem é quem. Entendeu? Então, o fato de você estar esperneando na internet não quer dizer que você altera a correlação de força política. Porque tem que saber ler a conjuntura. Se a conjuntura nacional já é complicada, você imagina a conjuntura local. Professor, você é candidato a vereador, o senhor me apoia? Ô, meu filho, eu até vou lá tirar uma foto com você. Mas como é que é o negócio lá? Entende? A esquerda já fragmenta. Né? E sei que para vocês fazerem, conseguir os recursos que vocês conseguiram, tem que fazer diálogo. Ganhar o edital não é tudo. Até o edital virar dinheiro para você fazer a atividade, vocês têm que conversar com muita gente. Eu compreendo isso. Não sou ingênuo. Eu fui a Cuba e Moscou em 84, para você ter uma noção da minha trajetória, que não era fácil na época. A gente lutava contra a ditadura e para sair não era fácil. Você ganhava o visto na mão, lá em Cuba. Se você no passaporte, você ficava aqui preso. Eu sou dessa geração. Então, eu entendo muito bem o que significa um coletivo de vocês, né? Fazer uma atividade como essa, que não é fácil. Que até o recurso chegar, entendeu? Tem uma série de conversas que você tem que fazer. Entendeu? Tem até algum vereador entrar no meio e dizer que é importante. Então, não tem ingenuidade de entender isso. Não tem. E não vou criticar isso. O fato de vocês não terem falado isso comigo não quer dizer que eu não sei qual foi o trâmite. Se entrou no governo Castro, o dinheiro, né? Entrou na Secretaria de Cultura, que é do áudio, né? E para chegar na secretaria daqui, para chegar na mão de vocês, quanto ao ONG, não é fácil. Sou eu que vou vir aqui com um discurso de que vocês têm que fazer a revolução? Eu não, entendeu? Eu vou dizer que vocês têm que ser progressistas. Isso eu vou cobrar de vocês. Agora, a revolução não, né? Tem limite. Tem uma turma que quer fazer a revolução nunca chega. Mas vai fazer a revolução. Eu também já fui, da turma do revolucionário. Entendeu? Quero fazer, mas agora eu tenho que trabalhar naquilo que é possível para que essa causa, a minha pertença religiosa, não se destrua. E aí eu vou dialogar com o que for possível dialogar. Depois eu deixo para o resto que virá depois, os mais jovens, né? Num outro patamar, né? Então tem que entender isso. Eu lembro que eu sempre conto essa história. Nos anos 80, nós fizemos uma marcha na época contra primeiro, em 83, pouca gente conhece essa marcha, né? E no IPC a gente fazia reunião. Rapaz, eu era contrário que o Abdias falasse. Eu era contrário. Aquele negócio do cara de esquerda, progressista, jovem, né? Que acha que eu não sei o quê, porque o Abdias teve uma história próxima do integralismo. Que bobagem minha. Tu imagina o Abdias nos anos 20, 30, gente, lutando contra o racismo? Você imagina o que era isso? Compreendeu? Depois fui dos caras que mais homenageei o Abdias, por entender que não era fácil ele fazer aquele papel. Então eu entendo. Mesmo quando falam algumas coisas, não, os mais jovens, eu entendo. Faz parte. Mas a vida ensina. Não é fácil chegar até aqui. Ou até onde vocês estão chegando. Né? Não é fácil. E manter, né? Porque uma coisa é ganhar um edital, o negócio é ganhar os outros. Entendeu? É mais complicado ainda. Entendeu? Juntar todo mundo para ganhar um já não é mole. Entendeu? Para se manter depois é confuso. Então, eu estou aqui, nem conhecer vocês. Porque quando o povo me convida, tem um pouco isso, né? Tem gente que eu conheço, eu falo assim, não, eu vou lá. Mas também quando não conheço, às vezes, eu estou me convidando, porque alguma coisa até eu vou lá, né? Mas não tem ilusão. Mas, a partir daqui, a gente constrói uma relação mínima que seja. E espero ver vocês na caminhada pela liberdade religiosa em setembro. Esse ano vai ser 15 de setembro. É o terceiro domingo de setembro. Para me ficar animado, né? Não, professor, o senhor esteve lá com a gente em Nilópolis. A turma veio.
Entendeu? O que eu espero é isso, porque quanto mais a gente botar 100 mil pessoas na rua, aí repercute, né? Porque o mercado, quando vê gente na rua, ele vê consumidor, né? E o político vê o título de eleitor, né? Entendeu? É assim que eles funcionam, entendeu? E o título de eleitor, entende? E aí você consegue mover na sociedade, não tem ilusão. E aí não é ninguém sozinho, não sou eu sozinho, nem vocês sozinhos. Ok? Obrigada, professor Ivani, obrigada, muito obrigada. Não, eu que agradeço a vocês de me dar essa oportunidade dessa manhã. Eu sou um homem de Oxalá, né? Nessa sexta-feira, de conhecer vocês, ver que vocês estão trabalhando. Né? Eu já vim aqui em outro momento, a Inês fazia coisa aqui, do Jorge, né? E é um grupo totalmente diferente, né? E a cultura, ela é fundamental para mudar a cabeça das pessoas. Eu acredito nisso, né? A esquerda não sabe trabalhar com a cultura. A esquerda tem uma lógica economicista, né? Mas a cultura, ela é um ponto também importante para se trabalhar para a transformação e para as mudanças. Então, eu quero agradecer a vocês por terem me convocado e eu espero que eu tenha contribuído aqui numa reflexão com vocês e vocês com a minha. Achei, um abraço e... Que brilhante contribuição do professor e doutor Babalaô Ivanir dos Santos aqui no Festival Caminhos da Negritude. Muito obrigada, foi um grande momento para nós. Obrigada.